Nós já conversamos por 3 domingos falando sobre o tema tudo ou nada. Falamos sobre a palavra. Primeiro domingo, falamos sobre a palavra. Se você não lembra ou não estava aqui, está lá no YouTube, lá o áudio do primeiro domingo, a palavra. E a gente aprendeu naquele domingo que a palavra é a verdade, ok? Ela é a verdade. Não é negociável. Não se trata a palavra de Deus excluindo coisas ou selecionando coisas. Toda ela é verdade. Então, quando Deus nos dá orientações bíblicas, é para valer. Não dá para você pegar um pedaço e outro pedaço simplesmente desprezar, porque eu não concordo com Deus. Olha, sabe Deus? Não dá. Ou é tudo ou é nada. Não tem como. Aí nós falamos sobre a integridade, trazendo essa mesma ideia para o ser humano. Deus não quer converter só o seu domingo de manhã. Ele quer converter a sua história, a sua vida, quem você é de fato. Não adianta você ser crente em alguns momentos da sua vida, mas no trabalho se comportar como se Deus não existisse. Ou é tudo ou é nada. E aí a gente lembrou uma frase do Tim Keller: ou você é um discípulo de Jesus, ou você é um traidor. Não tem opção. Ou você é um ou é outro. Ou você é um discípulo de Jesus, ou você é um impostor. E na semana passada a gente trouxe isso para o contexto da igreja agora, trabalhando o Apocalipse, e nós falamos sobre a relevância. A igreja de Jesus é relevante aonde ela está. Se ela não faz diferença onde ela está, ela é morna. Ela não é nem fria, nem quente. Ela precisa ser relevante, nós tratamos ali, e eu acho que de tudo que nós falamos na semana passada, se o que mais impactou você foi o que mais me impactou também, era a cara de pau de Laodiceia existir como igreja com Jesus do lado de fora, batendo na porta, dizendo: ei, me deixa entrar. Uma igreja onde Jesus não participa é uma igreja irrelevante, ela não serve para nada, porque Jesus é o cabeça da igreja. E se ele não está dirigindo a sua igreja, somos apenas um grupo religioso sem nenhuma finalidade que serve para ele mesmo, para Cristo. Hoje nós vamos fechar essa série falando sobre o chamado radical. E esse é o texto clássico, então, de Lucas 9, de 57 a 62. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos explorar bastante esse texto bíblico, que começa num caminho. Jesus está seguindo para Jerusalém. Jesus, aqui no versículo, no capítulo 9, ele está caminhando para o tudo. É o tudo de Jesus. Ele está indo para o sacrifício, ele está indo para ser julgado, ele está indo para ser traído, ele está indo para terminar o seu ministério ali em Jerusalém. Ele está indo para o tudo. E no caminho, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E aí Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, e essa é a imagem que ficou na minha cabeça de adolescente: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez você tenha lembrado agora de Vencedores por Cristo, Sérgio Pimenta, se não me engano, cantando, né? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Lembrou? Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e... Esqueci a letra. Tem serviço e profissão. É uma canção daquela época, e eu acho que cantar a música, ler o texto, ouvir o pastor pregando sobre ele, meio que mexeu. E eu queria então compartilhar com vocês esse chamado radical nessa manhã, contando então um pouquinho da história desse texto, que eu já comecei, falando do contexto pelo menos. Jesus caminha para Jerusalém, e Jesus ali, nesse tudo ou nada, Jesus está disposto a tudo, por amor a mim e você. Na verdade, Jesus não é no caminho de Jerusalém que se mostra disposto a tudo.
Vamos lembrar que o pacto da graça já colocou Jesus como uma profecia daquele que viria para pisar a cabeça da serpente, para restaurar a inimizade que havia. Ou seja, desde sempre Jesus já tinha optado por tudo. Desde sempre Jesus estava disposto a deixar a sua glória no céu e vir até a terra. Ele vem para a nossa história. Aqui é um ensinamento muito curioso a respeito do papel nosso como igreja, né? Às vezes nós como igreja, nós tentamos atrair as pessoas quando o próprio Deus não nos atraiu para o céu, Ele veio até a terra. Ele que vai até o perdido, a igreja tem que ir até onde o perdido está. Nós, discípulos de Jesus, temos que ir até onde as pessoas estão. E a finalidade desse chamado radical acontece justamente no meio desse processo. Acontece nessa história. Jesus está indo para Jerusalém. E aparentemente o que acontece ali é que nesse processo de ir para Jerusalém, muitas pessoas sabem o que Jesus fez, por onde ele passou. As pessoas ouviram que em Cafarnaum ele transformou água em vinho. Ele ouviu que em algum lugar ele ressuscitou uma criança. Em outro lugar ele curou o servo de um centurião só de conversar com ele, sem nem mesmo olhar para o servo, sem nem mesmo tocar nele, sem nem mesmo ir até a casa. E essas falas acerca de Jesus motivam pessoas, e pessoas o rodeiam, pessoas estão à sua volta. Jesus não anda tranquilamente, ele é quase uma celebridade, ele vai andando e as pessoas em volta deles, tentando tocar, tentando encostar, tentando ouvir, tentando conhecer, tentando se tornar íntimo, tentando tirar um pouco de proveito dessa presença, dessa pessoa. E não se engane. Jesus encanta pessoas mesmo. Estar ao lado de alguém como Jesus enche os olhos, enche o coração. Ouvir suas palavras com certeza impactava qualquer um. E deve ser maravilhoso. Quando eu falo isso, eu tenho que ser bem sincero. Não é uma decepção que eu tenho. Nós ouvimos a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus, quando lemos a sua palavra, quando estamos em contato com ela, ele constantemente fala conosco, nos dá a direção. Quantas vezes você, em meio a orações, lembrou de pessoas e porque lembrou dessas pessoas, no meio da oração, acabou mandando um e-mail, mandando um zap, entrando em contato, descobriu que por um acaso ela não estava bem, e aí você acaba encontrando e de alguma maneira você ajuda, e a pergunta é: como tudo isso aconteceu? É a voz do Espírito Santo falando com você. Mas a minha vontade pessoal era de um dia ouvir o timbre da voz de Jesus. Como será que deve ser, né? Será que ele tinha uma voz grave, rouca? Será que ele era fanho? Vai saber, Jesus pode ser fanho. Não sei, mas eu sei que as pessoas ficavam encantadas com a sua presença, com a sua pessoa. E isso atraía multidões, atraía gente. As pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam estar perto. E aqui, 3 personagens, candidatos a discípulo de Jesus, se aproximam dele. Apenas no versículo central, Jesus faz o chamado mesmo. Apenas no 59 nós temos: a outro disse, siga-me. Mas a impressão que nós temos no texto é que esse siga-me era algo que Jesus estava fazendo com essas pessoas que estavam ali à sua volta. As pessoas estão à volta de Jesus, querem conhecer, querem saber, querem, e aí, né? Nossa, que legal, é Jesus, deixa eu chegar perto. E aí as pessoas iam, e quem conseguia chegar perto dele, Jesus lançava o desafio. Gostou do que eu fiz? Gostou da minha história? Gostou das minhas mensagens? Gostou dos milagres? Gostou de mim? Então siga-me. Vem e me siga. É simples assim. É um chamado para todos. É um chamado para todos que se encantam, é um chamado para todos que dizem que gostam, é um chamado para todos que, de alguma maneira, têm uma apreciação, um carinho, um interesse. Siga-me.
Não é para um ou para outro. Siga-me. Jesus abertamente não tinha dificuldade em ouvir as pessoas e dizer, então me segue. Jesus, aquela história de você ter ressuscitado uma menina, olha, eu ouvi dizer, todo mundo já falou que fazia tempo que ela tinha morrido, e o pessoal até duvidou, mas quando o senhor entrou lá, junto com 2 dos seus discípulos ali, e aquela menina levantou, eu ouvi o pai dela contando com lágrimas, olha, aquilo foi incrível. Eu falei, que legal, então me segue. Me segue. Para você ver isso acontecer de perto. Pessoas que eram dadas como mortas, pessoas que desenganadas, aonde as pessoas diziam assim, pô, isso aí não tem mais jeito. E que simplesmente consertaram suas histórias. Me segue, e eu vou te usar para fazer isso também. E as respostas a esse chamado de Jesus são 3. Em 3 áreas específicas, Lucas resolveu registrar para a gente. E lembra que eu sempre falo isso quando eu trabalho o texto de Lucas. Lucas é um professor maravilhoso. Ele é extremamente pedagógico. É incrível como esse texto, de apenas 6 versículos, ele pode ser muito bem dividido, muito bem aplicado. Eu consigo mexer com ele de toda forma possível, para que a gente entenda toda a moldura do texto, toda a ideia central do texto, o seu começo e seu fim e as divisões dele. Esse texto é um texto muito bem escrito. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, fez um trabalho maravilhoso quando escreveu esse texto, esse conjunto de 6 versículos. E aqui Jesus está então indo para Jerusalém e nesse caminho ele nos convida a segui-lo. E a primeira questão que eu quero trazer para você é que seguir a Jesus exige consciência. Exige consciência. É preciso estar consciente do que significa seguir a Jesus. Não, você não pode estar enganado na hora de tomar uma decisão dessa. Não pode estar desavisado na hora de escolher isso. O primeira pessoa, o primeiro camarada, o primeiro seguidor de Jesus, ou possível seguidor de Jesus, o candidato a discípulo de Jesus, é aquela pessoa empolgada. Aquele cara que foi para acampamento de carnaval, tomou um bombardeio de mensagens emotivas, e aí no final ele está assim todo entregue, é isso que eu quero para a minha vida, eu vou com tudo, e aí ele já rasga o silêncio dizendo, eu te seguirei por onde quer que você for, eu vou, pode contar comigo, eu estarei lá. Houve uma mensagem numa quarta-feira à noite do Hernandes Dias Lopes, fiquei emocionado com tudo que ele ouve, e no dia seguinte, eu vou para a missão, eu vou para a Índia, eu vou para a África, eu vou para qualquer lugar, me fala que eu vou te seguir. É aquela decisão empolgante, emotiva, mas muitas vezes descabeçada e sem pensamento honesto do que significa isso. Eu lembro disso quando eu ouvi aquela música, que a gente nunca cantou aqui na igreja, e fazemos muito bem não cantá-la, mas vocês já ouviram aquela música do Zaqueu? Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu ouço aquela música e eu tenho até um arrepio contrário, né? Porque é justamente esse descaso. Ninguém sabe o que Zaqueu passou de fato para cantar aquela música com tanta displicência. Zaqueu, ele era um homem completamente importante e significativo para a sua época, por causa do cargo que ocupava. Ele jogou tudo no lixo, para o dia seguinte ser desprezado na rua, perder a vaga na escola dos filhos, não ter mais lugar especial no restaurante, não ser mais notícia. Dizer para entrar na minha casa significa abrir mão de muita coisa. Não é sucesso, é fracasso do ponto de vista humano. E o que Jesus vai dizer para esse homem é o seguinte, amigão, é sério que você vai me seguir? Preste atenção numa coisa. Raposas têm tocas. Ou na versão revista e atualizada, fica um pouco até mais agressivo isso, a raposa tem seus covis. As aves dos céus têm ninhos. Mas o Filho do homem, o Filho do Deus vivo, o Emanuel prometido, a voz que ecoou
dando forma a tudo que existe nesse mundo, não tem aonde reclinar a cabeça. O ministério de Jesus era itinerante, o ministério de Jesus não tinha patrocínio, o ministério de Jesus não tinha nem reputação, porque falavam-se mal de Jesus, chamavam ele de beberrão, de glutão, que come com pecadores. Seguir a Jesus significava estar pobre, seguir a Jesus significava não ter destino certo, seguir a Jesus significava a incerteza da caminhada, da profissão e da onde eu vou parar. Aliás, significava a incerteza da vida, porque Jesus estava indo para a morte, e se eu estou indo com Ele, será que eu estou disposto a ir para a cruz com Ele? A viver essa mesma morte? A experimentar esse mesmo sacrifício? Pensa bem, tenha consciência do que significa essa missão. Não é um ato emotivo, desbravado, baseado em uma única mensagem, uma única história. É um processo de vida, não é um processo instantâneo. E não é um dia da sua vida, é a sua história. Seguir a Jesus não é um dia da semana, 2 dias da semana. É uma história. Não pode ser uma decisão emotiva. Não pode ser uma decisão baseada em emoção. Não pode ser uma decisão baseada ou motivada da forma errada. E é aqui que Jesus chama a atenção. Segui-lo exige consciência. Exige consciência da missão. A segunda lição que Lucas traz para a gente, com justamente o segundo personagem, a respeito de seguir a Jesus, é que segui-lo, esse chamado radical, exige uma ruptura com valores do presente, ruptura com valores estabelecidos, ruptura com o status quo, rupturas com aquilo que nós chamamos de normal da sociedade. O texto diz que o homem responde a Jesus ao seu chamado: deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Quando nós lemos isso, muita gente não entende muito bem esse texto. A impressão que a gente tem aqui no Ocidente é de que esse homem está com o pai dentro de um caixão, está acontecendo um velório em algum lugar, e Jesus está indo para Jerusalém, e aí o cara fala: Jesus, eu só vou lá no velório, tá, dar um beijo na testa do meu pai, me despedir dele, chorar com a minha família uns segundinhos, e volto e pego o senhor no caminho, tudo bem? A impressão que a gente tem é essa, e aí fica aquela coisa de Jesus insensível, velório do pai do cara, o pai do cara morreu. Quando falece alguém, a gente tem um luto, a gente dá um descanso para a pessoa, dá uma folga, deixa ele lá enterrar o pai, mas não é isso. A grande questão aqui é que havia uma lei judaica que estabelecia que os homens deveriam cuidar do seu pai até ele morrer, até enterrá-lo. O que significava que esse homem estava dizendo assim para Jesus: olha, eu tenho projetos de vida, eu tenho coisas para fazer. E eu vou fazer o seguinte: quando eu acabar todas essas coisas, e o extremo disso, quando eu enterrar o meu pai, aí eu te sigo. Deixa eu primeiro terminar meu MBA, deixa eu primeiro acabar minha faculdade, deixa eu terminar de reformar minha casa, deixa eu terminar de pagar as parcelas do meu carro, deixa eu terminar de acabar todas as coisas, deixa eu colocar minha vida em ordem. Quando tudo estiver ok, conta comigo, que aí eu vou. É um compromisso com uma data de validade indefinida. Você conhece aquele, não sei se você tem aquele tipo de amigo que fala: cara, quanto tempo? Cara, precisamos marcar aquela pizza, hein? Hã? Então, quando der, a gente vai. Né? Até a próxima vez que você tromba com ele no shopping, cara, vamos marcar aquele café, tá? Vamos marcar. Não, dessa vez agora vai, né?
Vou anotar aqui no WhatsApp agora. Vamos fazer um grupo do WhatsApp com os amigos, que agora vai, né? Eu estou falando isso enquanto eu me sinto o próprio, que já marca pizza com tanta gente. Eu estou devendo pizza para o André, estou devendo pizza para a Sara, do Fernando, porque no aniversário dela eu não pude ir. Aí eu comentei com ela assim, né? Falei assim, ó, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu não posso estar aí com vocês no seu aniversário, mas quando der a gente come uma pizza junto. Ela pegou o telefone e deu para a mãe dela, mãe, o pastor disse que vai comer uma pizza lá em casa. E agora eu estou devendo a pizza para ela. E a criança não esquece, porque ela me cobra da pizza quase sempre, né? Precisamos ir lá comer a pizza. É mais ou menos isso que esse homem está dizendo para Jesus. Ele tinha que romper até com a sua religiosidade. Quantas vezes a nossa religiosidade é um empecilho para seguirmos a Jesus? Quantas vezes o nosso status quo, a forma como nós nos manifestamos na sociedade se torna um empecilho para seguirmos a Jesus? Ou os compromissos com os quais nós nos envolvemos. Criamos e crescemos ou desenvolvemos uma estrutura, uma casta à nossa volta, que vira uma bola de ferro que a gente arrasta nessa tentativa de seguir a Jesus. E Jesus indo para Jerusalém dizendo, me segue, a gente arrastando a bola de ferro. Jesus, eu vou. Tá? E a gente fica para trás. Seguir a Jesus, um chamado radical, exige uma ruptura com alguns valores. Jesus diz para ele, deixe os mortos sepultarem seus mortos. Deixe que os mortos sepultem seus mortos. Ele está dizendo para esse rapaz, esses valores que você está usando, eu sei que são desculpas, eu conheço o seu coração, eu sei que isso não passa de uma desculpa esfarrapada para não assumir um compromisso, para não levar a sério. Não me venha com churumelas. É isso que está acontecendo. Opa, alguém entendeu aí a piada. A terceira coisa que a gente aprende é que o chamado para uma missão, o chamado radical de Jesus, exige de nós, daquele que aceita o chamado, que aceita pôr a mão no arado, uma dedicação extrema. Não é uma dedicação qualquer. Jesus não está chamando você para, desculpa o exemplo, mas para ter um cartão de ponto na igreja. Não é isso que ele quer. A dedicação é extrema. Ele ouve da pessoa, eu vou seguir, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. O contexto aqui é o contexto cultural. Para o judeu, você simplesmente não decide sair de casa. Você tem que ser despedido pela sua família. Ou seja, quem diz adeus não é você, mas é a sua própria casa. Você que chega, coloca para o seu pai. Vamos lembrar do filho pródigo, que ele chega para o pai e diz, dá a minha parte que cabe dos meus bens, que eu vou sair e vou para o mundo. E era o pai que decidia dar liberdade ao filho ou não. É isso que está acontecendo. Ele fala, olha, deixa eu primeiro me despedir do meu pai, deixa eu voltar para casa, conversar com a minha família, esclarecer para todo mundo o que está acontecendo, e se o meu pai me dispensar, aí eu vou te seguir. Cultura. Esse homem que está aqui, nesse terceiro caso, ele possui influências contrárias. Ele está submisso mais à sua cultura do que ao siga-me de Jesus. Pessoas que obedecem mais aos valores desse mundo, mais ao politicamente correto dos dias de hoje, e por isso muitas vezes nós cristãos somos até mesmo barrados, porque não podemos mais pensar biblicamente sem ofender o mundo, e se ofendemos o mundo por algum motivo nós estamos errados, e a cultura parece estar mais certa do que os nossos próprios valores cristãos. E Jesus está dizendo para ele, eu preciso de uma dedicação extrema, que vá além da sua submissão cultural, que vá além da sua submissão parental, que vá além desses valores que para mim não significam muito. Jesus diz assim,
Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pôr a mão no arado tem que fazer a gente voltar para a agricultura da Palestina. O solo da região onde Jesus está é extremamente seco, árido. E quando eu falo seco, árido, você tem que cavar muito fundo para conseguir encontrar um pouquinho de umidade. Sendo assim, você não tinha umidade suficiente para plantio. E por isso, a terra sendo muito dura para você trabalhar ela e plantar nessa terra, você tem que usar uma engenharia muito maluca. O arado era a engenharia que eles tinham. O arado era um instrumento agrícola um pouquinho diferente do que a gente conhece aqui. Ele tinha mais ou menos um gancho de ponta, assim, como se fosse a ponta de um anzol, né? E o boi, atracado no boi, ele ia puxando e aquele negócio enfincava na terra. Essa aqui é a ideia. Ele enfincava na terra e ia abrindo uma vala, chamava sulco. E aí, então, o arador, quem põe a mão no arado, faz assim, o boi vai lá na frente, o arado amarrado no boi, e ele segurando o arado, porque como ele é como um triângulo, a pessoa tem que ir manipulando aqui para não fazer o corte errado, porque o boi ele só vai para frente. Mas como esse gancho ele pode pegar um desvio qualquer por causa de uma pedra, você tem que segurar ele firme para ir orientando. O boi puxa, o trabalho mecânico é dele, e quem põe a mão no arado simplesmente controla ali. Só que esse trabalho era o trabalho de um dia. Por quê? Porque você não podia começar a arar hoje e plantar amanhã. Porque como é que se plantava? Você fazia várias vezes o corte no solo, 3 vezes, até 4 vezes, dependendo do solo, para fazer um sulco bem profundo. Você jogava a semente nesse sulco, nessa vala, e depois passava o arador mais uma vez para a terra girar e colocar essa semente para baixo. Era assim que funcionava o arado. Isso tinha que ser o trabalho de um dia, não dava para começar num dia e terminar no outro, não dá para começar e parar. Você começava e ia até o fim. Mas só que o trabalho de segurar, de pôr a mão no arado, tinha um grande problema. Se você quiser entender o que o agricultor sofria naquela época, você precisa ir até a prefeitura da cidade, pedir emprestado uma daquelas máquinas britadeiras gigantes, entendeu? E experimentar quebrar uma placa de concreto, segurando ela. Ou segurar o arado e sentir a trepidação do solo durante horas, vai fazendo com que todas as juntas da parte superior dos membros comecem a simplesmente perder quase a sensibilidade. Você não sentir ombro, cotovelo, não sentir a mão, de tanto que trepida, de tanto que fica tremendo. Isso você imagina fazendo por praticamente 8, 10 horas seguidas. Tinha um outro problema. Ele não conseguia fazer o campo todo num dia, então ele tinha que fazer sulcos por vezes. Por quê? Porque quando desse 6 horas da tarde, a última hora do dia, ele tinha que parar de trabalhar. Era a lei. Então, era um trabalhador que precisava estar atento, precisava calcular o seu tempo, precisava calcular o tamanho do seu solo, precisava precisamente controlar o arado, mesmo quando pela 6ª vez passando aquele arador no mesmo sulco, não sentindo mais os membros superiores, mas controlando para que ele não se desviasse, não estragasse o sulco. O trabalho de arar o solo era um trabalho preciso, exaustivo, cansativo, que não era para qualquer um. É esse o exemplo que Jesus traz para quem atende o seu chamado. Por isso o chamado de Jesus é radical. Não é para qualquer um. Você não pode seguir a Jesus e estar submisso à sua cultura. Você não pode seguir a Jesus e ter suas prioridades invertidas. Você não pode seguir a Jesus tendo a motivação errada. São essas 3 lições que nós aprendemos. Mas, como eu disse para vocês, esse texto é muito bem estruturado.
Por 3 vezes nós temos pessoas falando acerca de seguir a Jesus e dando desculpas. Ok? 3 vezes. Na primeira vez, a desculpa ou a forma de seguir está errada. Ele não dá uma desculpa, mas com certeza não era bem pensado. E o que a gente aprende aqui é que preciso ter consciência. Não deixa a tua emoção te guiar. Emoção é bom, ela tem o seu lugar. É gostoso se sentir emotivo, sentir sentimentos emotivos que são bons, saudade, vergonha, timidez. E sentimentos que nos controlam, mas na verdade não nos controlam, mas nos policiam. Mas não são eles que controlam a sua vida. Você precisa ter consciência do que significa esse chamado. No segundo versículo, a prioridade está invertida. Primeiro, deixa enterrar o meu pai. E a gente aprende que precisamos romper com valores estabelecidos. É importante ter as prioridades corretas. E no terceiro, a dedicação extrema. Mas, nesses 3 versículos, apenas há um deles em que nós temos a palavra de Jesus, siga-me. Embora nós sabemos que o siga-me de Jesus serve para os 3. Porque Jesus está convidando as pessoas a seguir. E apesar da postura desses homens serem negativas, apesar desses homens não compreenderem, apesar desses homens estar dando desculpas, apesar deles estarem equivocados, apesar de tudo estar contrário, e talvez você me ouvindo chegue até a concordar que você mesmo se encaixa em alguns desses papéis, eu queria dizer que o chamado de Jesus inclui um porém, que só existe no versículo central, o que cria para a gente o que nós chamamos de um sanduíche, um quiasmo. Você tem um bloco começando, um bloco terminando e um bloco central, que traz uma mensagem que se aplica ao contexto todo. Lucas é especial demais. E ele diz o seguinte: você, porém, apesar de ter a emoção equivocada, apesar de estar com as prioridades invertidas, apesar de você estar submisso a valores com os quais eu não concordo, apesar de estar tudo errado, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O que significa que, mesmo que você não tenha entendido esse chamado radical, Jesus não te desconsiderou ainda. Um dia, suas emoções vão estar no lugar certo. Você vai conseguir racionalizar e saber conscientemente o que significa essa missão radical. Um dia, suas prioridades estarão acertadas. Você vai perceber que andou dando desculpa demais, é hora de se comprometer. Um dia, você vai perceber que a influência dos tempos de hoje tardaram demais um compromisso que já deveria ter acontecido. E você vai passar a ter uma dedicação extrema. E é por isso que o texto de Lucas traz no seu centro: porém, vá e proclame o reino de Deus. Esse chamado é para você, esse chamado é para mim, esse chamado é para a igreja de hoje, é para a igreja barbarense, é para a igreja presbiteriana, é para cada um de nós. Tenha consciência dessa missão, rompa com os valores estabelecidos que te impedem de seguir a Jesus e, por fim, dedique-se extremamente a esse chamado, amém?